Nessa aula agora eu vou trazer um conhecimento lá da matemática e deixar ele mais claro para vocês aqui nesse estudo de soma de vetores. Entendidos? Bora lá! Primeira coisa que eu quero falar para vocês é falar novamente da lei dos cossenos. Sei que eu já falei dessa lei dos cossenos para vocês no final da aula passada, mas eu vou repetir para que ela fique cada vez mais claro aí na sua mente. Então bora lá, ó. Primeira coisa, né? A gente utiliza a lei dos cossenos quando o triângulo não é retângulo, ou seja, esse ângulo θ aqui não é 90 graus. É um ângulo diferente de 90 graus. Pode ser um ângulo agudo, menor que 90 graus, ou obtuso, maior que 90 graus. E o grande lance é o seguinte, ó. Eu quero encontrar, por exemplo, esse valor de A. Então eu faço A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Então de início é igualzinho Pitágoras, tá vendo? Só que depois você coloca o menos, duas vezes o B vezes o C. Esse cara vezes esse cara. Vezes o cosseno do ângulo θ. Pronto, isso aqui foi apresentado para vocês na aula passada. Só que agora eu quero te falar quando que você utiliza essa lei dos cossenos. Então, ó, de maneira geral, vamos utilizar quando temos apenas um ângulo e quer descobrir um outro lado. Entenderam? Igual aqui só tem um ângulo, eu quero descobrir esse lado. E agora eu vou pegar esse conhecimento e aplicar novamente em vetores, hein? Só para relembrar aí, ó. Então, imagina que eu tenho dois vetores, o vetor A e o vetor B. Aí eu vou fazer a regra do paralelograma, juntar o início de um com o início de outro. Faça a regra do paralelograma, né? Paralelo, paralelo. Faça a diagonal e de maneira geral é me dado esse ângulo θ. Então, olha só, foi dado um ângulo. Eu tenho esse lado e esse lado, eu quero saber esse lado grandão aqui, ó, que é o resultante. E quando eu estou trabalhando aqui, você vai lembrar, né, que é idêntico, só que esse ângulo θ aqui, ó, ele é suplementar do ângulo alfa. Que se eu fizer o ângulo alfa, é como se esse B tivesse aqui, ó, e aí exatamente esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos. Aqui o A, aqui um B, aqui o resultante. Então eu tinha que fazer com esse alfa, só que não é dado esse alfa. Se não é dado esse alfa, mas é dado esse θ, e esse θ ele é suplemento do ângulo alfa, significa que ele é um cosseno negativo, né? Lembram que quando eu tenho, né, o cosseno do suplemento de um ângulo, lembrando que o suplemento é o que falta para 180, é o valor negativo. Aí você coloca o negativo aqui, negativo vezes negativo vai dar positivo. Então só queria relembrar isso aí, porque é um detalhe mais complexo, então para ficar cada vez mais claro. Então vai ficar assim, ó, R ao quadrado, então lembrem, ó, é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado, mais duas vezes o A vezes o B, duas vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo θ. Pronto, tá aí. É assim que eu vou utilizar essa fórmula o tempo todo. Se caso precisar, só saliento para vocês que é muito difícil isso cair, né? O Enem mesmo raramente cobra vetores que têm ângulos diferentes de 90. 95% das vezes os vetores vão estar na mesma direção e no mesmo sentido, aí você soma. Na mesma direção e sentido oposto, aí você subtrai, ou perpendiculares entre si, aí você faz um Pitágoras e encontra aqui, ó. Sempre, quase sempre assim. Só que como essa base inicial da física ela é muito importante para todo o conhecimento, eu estou trazendo também a lei dos cossenos e a lei dos senos para vocês, que é quando eu tenho ângulos diferentes de 90 graus. Muito bem, e agora vamos entender, né, a lei dos senos. A lei dos senos é o seguinte, ó. Aqui percebam que eu coloquei ângulos em todo lugar, né? Então vamos supor, aqui é o A, oposto a A tem o ângulo alfa, aqui é o B, oposto a B eu tenho um ângulo beta, e aqui é o C, e oposto a C eu tenho um ângulo θ. Pronto. E a lei dos senos é muito fácil, ela é mais tranquila do que a lei dos cossenos. É só fazer o seguinte, ó, você pega o A que está aqui, aí você divide pelo seno do ângulo oposto a ele, que é alfa. Então vai ficar A dividido pelo seno de alfa. A é igual a B, o B está aqui, ó. B dividido pelo seno de quanto? Beta. Professor, que também pode ser igual, né, a C, que é esse lado aqui, ó, dividido pelo ângulo de θ. Entenderam a ideia? Então é muito tranquilo, é muito fácil. Então é só você pegar o lado dividido pelo seno do ângulo, tá aqui, o lado dividido pelo seno do ângulo, o lado dividido pelo seno do ângulo. Isso vai dar uma igualdade. Essa igualdade que eu deixei aqui, ó, ela é a lei dos senos. E de maneira geral, a gente utiliza a lei dos senos quando é necessário encontrar um outro ângulo. Percebam que aqui, ó, nessa questão de cima, eu não quis saber um valor de um outro ângulo, eu quis saber o valor do resultante, do vetor, que é o lado resultante. Aqui não, aqui se eu quiser, por exemplo, um outro ângulo, deixei um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu tenho um ângulo A, que está aqui, tem um ângulo B que está aqui, e eu quero saber o valor desse ângulo beta, por exemplo, aqui, ó.
E usando a regra do polígono, que é enfileiramento, né? Tem um A aqui e o B aqui. Eu tracei uma reta que liga o ponto inicial até o ponto final, achei o resultante. Claro que eu tenho que pegar, né, essa relação aqui com o que eu tenho. Por exemplo, vamos supor, professor, que eu não tinha o beta, por exemplo, aqui, ó, não tem esse cara. Então, se eu não tenho esse cara, então não vou pegar esse cara. Então vai ficar, vamos supor que eu tenho aqui o teta está aqui, e eu tenho o C que está aqui. Então eu vou pegar, ó, C dividido por seno de teta é igual a dividido pelo seno de alfa. Então você vai utilizar o que você tem. Então neste caso aqui, dá uma analisada aqui, ó. Eu tenho esse ângulo θ e o oposto da θ tem um R. Bacana, professor. Então você pode escrever R dividido por seno de θ. Posso. Então fica R dividido pelo seno do ângulo θ é igual. Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho o B, o beta aqui, eu tenho o B aqui também, ó. Se eu tenho o B e eu tenho o beta, então eu posso dizer B dividido pelo seno de beta. Olha que legal. Então, de maneira geral, vamos supor que é dado R para mim, eu conheço o valor de R, foi dado seno de θ, foi dado o valor de B, e eu consigo achar o seno de beta. Professor, poderia pegar o A? O A não adianta, porque eu tenho só o lado de A e eu não tenho o ângulo aqui, ó. Eu não sei que ângulo que é esse. Então é muito, muito importante saber esses conhecimentos da matemática, lei dos cossenos e lei dos senos, e claro, né, saber trazer ele aqui para o estudo de vetores, porque facilita muito o seu aprendizado num todo na física. Entendidos?